Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30 e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, tudo isso na ótica espiritual. Estudamos na semana passada a obsessão por magia negra e hoje vamos ver a desobsessão da magia negra. Diz a lição: quando uma pessoa é atingida pelos efeitos da magia negra, a libertação não se faz pela força nem por imposição, mas pela luz da compreensão e pela ação do amor. Toda influência espiritual, por mais sombria que seja, pode ser desfeita quando o esclarecimento e a misericórdia atuam em conjunto com a espiritualidade superior. Quando a magia foi realizada com o auxílio de um escravo espiritual, o tratamento deve igualmente envolver a espiritualidade de luz, pois somente ela tem o poder de resgatar e instruir essas almas que servem às sombras. Através de um médium devidamente preparado, é feito um pedido aos mentores e guias para que tragam, se necessário, a alma escravizada, a fim de ser doutrinada e despertada. Muitas vezes, os benfeitores não a trazem diretamente à reunião, mas a conduzem para planos astrais de tratamento, onde ela recebe ensinamentos e assistência até que sua consciência se ilumine. Quando o escravo desperta e se liberta da dominação mental do oficiante, o paciente encarnado que sofria sua influência volta a encontrar a paz e o equilíbrio. Quando o escravo é trazido à reunião mediúnica, o doutrinador, com serenidade e compaixão, inicia o diálogo, buscando saber se ele é feliz e se tem liberdade. Na maioria das vezes, esses escravos afirmam de modo automático que são livres e que vivem bem sob o comando dos seus benfeitores. Então, o doutrinador, amparado pelos mentores, começa a questionar com delicadeza: e se você deixar de fazer o trabalho que lhe mandam, o que acontece? É comum o escravo, ainda iludido, responda que nada acontece. Nesse momento, o doutrinador o conduz à reflexão, revelando as consequências de sua condição. Mostra-lhe que, na realidade, ele sofre castigos e privações, sendo submetido a fome, frio, sede e torturas diversas. Alguns são mantidos acorrentados, expostos ao relento, ou até amarrados de cabeça para baixo em buracos escuros cheios de répteis. Essas descrições, feitas com firmeza e compaixão, abrem brechas na mente do escravo, permitindo que ele reconheça a própria escravidão. Muitas vezes, surpresos, eles perguntam como o doutrinador sabe tudo aquilo. A resposta é simples e verdadeira. Foi através de outros irmãos que também foram escravos e já foram libertos pela luz. Essas palavras tocam profundamente a alma do sofredor, pois trazem a esperança de libertação. Assim, passo a passo, a consciência se expande e o escravo começa a compreender que foi enganado, que o benfeitor não o protegeu, mas o aprisionou. O doutrinador a doutrinação não é um ato de confronto, e sim de amor e esclarecimento. Quando o escravo entende que pode ser amparado pela espiritualidade superior, ele se entrega à ajuda dos mentores, sendo conduzido para planos de recuperação, onde receberá instruções e energia restauradora.
A partir desse momento, a corrente da obsessão se desfaz. A mente da vítima encarnada se liberta das influências negativas e o escravo, agora consciente da sua condição, inicia seu próprio caminho de redenção. A desobsessão, portanto, é um trabalho de resgate espiritual mútuo. Liberta o obsediado, esclarece o obsessor e engrandece o grupo que serve de instrumento à luz. É a vitória da verdade sobre a ilusão e do amor sobre todas as formas de servidão. Quando a magia é feita com a participação de um Egum, a atuação da espiritualidade segue um caminho especial. Solicita-se, através do médium, que os mentores tragam o espírito até o ambiente de trabalho, envolvido por vibrações de luz e serenidade. Uma vez presente, inicia-se o processo de doutrinação, um diálogo fraterno que busca remover as impressões negativas que ainda o prendem à ignorância e ao sofrimento. O doutrinador, amparado pelos guias, pergunta-lhes se tem consciência que já desencarnou. Muitas vezes o Egum acredita ainda estar encarnado, confundido pelas lembranças e pelas sensações do corpo físico que perdeu. Nesse momento, o doutrinador o ajuda a reconhecer sua realidade espiritual, mostrando-lhe, através da percepção do médium incorporado, o corpo que agora utiliza apenas como instrumento de comunicação. Com palavras simples e compassivas, fala-se então sobre Deus, sobre a lei de causa e efeito, principalmente sobre a reencarnação, que é a oportunidade divina de recomeço e reparação. Esse esclarecimento desperta a alma para a verdade e dissolve as falsas ideias com que foi mantido em servidão. Ao perceber a luz da verdade e compreender sua condição, o Egum é envolvido pela equipe espiritual e conduzido com ternura para as enfermarias no astral, onde receberá tratamento, instrução e amparo. Antes da sua partida, agradece-se pela caridade da sua presença, que sua presença representou, pois cada alma resgatada é uma vitória da luz sobre a ignorância. Nos casos em que a magia é realizada por organizações astrais inferiores, capazes de reduzir o perispírito de uma alma e inoculá-lo no corpo de uma vítima, o procedimento também é de amor e súplica à espiritualidade superior. O médium e o grupo fazem uma prece sincera, pedindo aos mentores que façam a caridade de localizar e retirar a alma aprisionada, conduzindo-a para tratamento e restauração. Esses trabalhos exigem profundo equilíbrio moral e fé, pois tratam de forças sutis e complexas. No entanto, nenhuma delas é maior que o poder do amor e da luz. A espiritualidade superior sempre atende aos pedidos feitos com humildade, transformando a dor em aprendizado e a sombra em redenção. Assim, a desobsessão da magia negra é mais do que um ato de libertação. É um ato de caridade universal, no qual todos os envolvidos, encarnados e desencarnados, são convidados a reencontrar a verdade e a paz sobre a lei de Deus. Está aí, meus irmãos, um trabalho de desobsessão, né? Falando das três formas, né? Do escravo, do Egum e dessas organizações espirituais, né? Que estão no astral fazendo o trabalho de redução do perispírito. Então, diz na mensagem, né? Quando uma pessoa é atingida pelos efeitos da magia negra, a libertação não se faz pela força nem por imposição, mas pela luz da compreensão e pela ação do amor.
Toda influência espiritual, por mais sombria que seja, pode ser desfeita quando o esclarecimento e a misericórdia atuam em conjunto com a espiritualidade. Ora, nós estamos falando disso, né, dessa forma de buscar a desobsessão, porque a gente participava de alguns centros espíritas como aprendizado, né, saber como as coisas funcionam, né, em cada centro, né, com os médiuns, né, os doutrinadores, a forma como eles doutrinam. E nós víamos em alguns casos um tratamento de força, né? Eu ouvi um médium, um doutrinador, segurar o médium pelas mãos e pisou nos pés dele e sacudia ele e gritava que ele era, né, ele, o doutrinador, era quem mandava ali. E dessa forma, né, o espírito, a alma no caso, fugia com medo, não surtia nenhum efeito, porque o objetivo da desobsessão é exatamente esse: libertar duas almas, a que está obsedando, às vezes por sentimento de amor, de carinho, de fraternidade, ou e a do encarnado que está sofrendo essas consequências. Então a mente do encarnado é libertada e o obsessor, né, a alma que estava, né, sob o efeito ainda do corpo físico, também tem esse esclarecimento e desperta para o estado de alma desencarnada. Então já não fica mais aqui com a gente no plano material, né? Ela já parte para o plano astral pela lei da afinidade, né? Ela vai para um plano onde existe a identificação mental dessa alma com o plano onde ela deve habitar, né? Até se recuperar, estudar, trabalhar. A alma, quando está no plano astral, não fica parada, né? Ou ela está estudando, ou ela está trabalhando, né? Ou ela está trabalhando lá, né, em centros, amparando as pessoas que chegam, ou muitas vezes elas fazem parte como eles chamam, a caravana de socorro. Quando eles sabem que vai desencarnar algumas pessoas num desastre, coisas assim, essa caravana desce para amparar aquelas almas que vão desencarnar, né? E ainda no sono compulsório levá-las para o plano, né, o plano astral, onde serão tratadas, né? Muitas vezes, né, quem vem é um parente, né, quando recebe a notícia de que está terminando a missão aqui, que vai desencarnar, um parente mais chegado vem para ampará-lo e levar para o plano astral. Então existe uma infinidade, né, de ações, de atitudes, né, que a gente, né, ficaria aqui falando a noite toda, né, porque cada caso é um caso, né, tá certo? Então existe essa condição, sempre amor, né, que quando o esclarecimento e a misericórdia atuam em conjunto com a espiritualidade superior, né, toda a influência espiritual, por mais sombria que seja, pode ser desfeita, tá certo? Agora, se você usa da força, como eu vi no centro, né, essa alma não recebeu, nem a que está sendo obsedada e nem a obsessora receberam qualquer esclarecimento, qualquer ajuda, e continuam na mesma. Percebe? Então aquela manifestação, aquela alma que chegou no centro naquele momento, né, trazido pela espiritualidade para ser despertado, não foi pela ignorância do doutrinador, né? Então os doutrinadores, eles têm que, né, nós vamos falar sobre eles aqui, tem que ter esse sentimento de amor, de caridade, de fraternidade, né, agindo até com empatia, né, sentindo a necessidade, as dificuldades, o sofrimento daquela alma que ali está,
ele pode então encontrar palavras através do seu coração que alivie aquela dor e ajude aquela alma a despertar, tá certo? Então, quando a magia foi realizada com o auxílio de um escravo, tá certo? Espiritual, o tratamento deve ser igualmente envolver a espiritualidade de luz, pois somente ela tem o poder de resgatar e instruir essas almas que servem às sombras. Veja bem, quando a espiritualidade, né, entende que é necessário levar esta alma, né, este escravo, para o plano astral, elas levam. Então, a entidade espiritual que está trabalhando com o médium é informada. Diz: olha, ela está sendo levada para ser tratada, tá certo? Quando esse escravo precisa, né, da orientação de um doutrinador através do médium, aí ela vem, tá? Então, através de um médium né, da luz, pois somente ela pode ser, tem o poder de resgatar e instruir essas almas que servem às sombras, né? Através de um médium devidamente preparado, é feito um pedido aos mentores e guias para que tragam, se necessário, a alma escravizada, a fim de ser doutrinada e despertada. Está vendo? Então, se a espiritualidade dos mentores ali, ou principalmente a entidade que está trabalhando com o médium, acha que que é um conjunto, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Há uma concordância ali, né? Uma sincronia, né? Nesse desenvolvimento. Então, traz para o médium, a entidade que trabalha com o médium se afasta e o irmão que está escravizado incorpora no médium. Através do médium, ele vai ouvir a doutrina, sentir. Quanto mais amor você tiver nessa doutrina, com as palavras, mais ele sente, ele percebe. Se você fala palavras vazias, sua mente não está ali, você está falando sem sentimento, só porque decorou aquelas palavras, diz aquelas mesmas palavras para todas as entidades e tal, não tem, essas palavras não levam esse sentimento de amor, de fraternidade, de caridade, de igualdade, né? Esse sentimento de querer ajudar, né? Então é importante que tanto o médium, né? O médium deve se preparar desde quando acorda, né? No dia que ele vai trabalhar com o médium, ele, né? Se alimentar, não se alimentar com alimentos pesados, se alimentar com coisas leves, né? Manter sua mente equilibrada durante o dia, não se envolver em polêmicas, né? Nada que altere essa vibração, né? E uma outra coisa muito importante no médium, né, é a moral do médium, tá certo? A espiritualidade, ela orienta nesse sentido. Quando o médium, né, vai trabalhar, a alma, né, que está encarnada no médium, ela diz assim: olha, fala para o mentor espiritual ou para quem vai trabalhar, né? Olha, o meu corpo, os meus centros estão à disposição de vocês. Trabalhe no que for necessário, porque eu vou ficar aqui do lado, tá certo? E não participa de nada. Então o médium trabalha 10, 12 horas, traz entidades pesadas, grosseiras, e nessa circunstância. E quando termina todo esse trabalho, o médium está em forma. Ele não se desgastou, pelo contrário, ele se energizou com esse trabalho, porque é caridade. O médium não pode sofrer se é uma caridade, né? Como ele pode sofrer consequências
de desgaste de energia, para quando termina o trabalho ele, oi, socorro, me dá uma energia aí, e fica descalço e bota a mão nas paredes para tirar as energias negativas, tal, tal e tal. Vocês já prestaram atenção nisso? Sabe por que acontece isso? Porque o médium, né, ou a médium, né, tem curiosidade, certo? A alma fica prestando atenção na entidade que está ali usando o corpo dela para trabalhar, para ser, né, trabalhada pela espiritualidade ou pelo doutrinador, no caso. Então ela fica curiosa para saber do que aquelas pessoas estão passando, estão sentindo. E quando ela presta atenção, né, por curiosidade, ela atrai essas vibrações negativas da alma que está ali. Por isso ela fica, o médium, né? O médium fica, né, no caso, né, o médium, eu falei da alma do médium, né? E fica curioso, não é isso? Então, se desgasta o médium. Ele aí, quando termina o trabalho, que a entidade sai, que estava sustentando ele, né, o mentor sai, ele fica, né, um caco, sem energia, socorro, me socorra, pelo amor de Deus, me dando a energia aí e tal. Mas é culpa dele, falta de moral, né? A mediunidade é uma entrega. Você coloca o seu corpo à disposição da espiritualidade para trabalhar e não participa daquilo, não toma conhecimento. Estão entendendo assim? Esse é um conselho para os médiuns, né? E tem um detalhe, né? O médium consciente, né, ele lembra de tudo, a entidade está falando ali, é como se você estivesse me ouvindo aqui, tá? Mas quando passa alguns minutos, o médium esquece o que aconteceu ali. Ele, depois de tudo isso, alguma coisa, né, algum lampejo fica na mente dele, mas ele não lembra de nada, né? É como se ele tivesse inconsciente, mas na verdade ele está consciente, mas como ele não está, a alma, né, do médium, não está curiosa para ficar prestando atenção, então não está prestando atenção, não vê nada ali, tá certo? Tem esse detalhe. Aqui, ó, muitas vezes os benfeitores não atrasam diretamente a reunião, mas conduzem para planos astrais de tratamento onde elas recebem ensinamentos e assistência até que a sua consciência se ilumine. Não precisa vir ao médium, né? Quando o escravo desperta e se liberta da dominação mental do oficiante, o paciente encarnado que sofria sua influência volta a encontrar paz e equilíbrio, porque a mente dele estava dominada ou perturbada pelas impressões de quem estava o obsedando. Tá entendendo? Ou a obsedando. Tá certo? Então, no caso, quando o escravo é trazido à reunião mediúnica, tá certo? O doutrinador, veja, com serenidade e compaixão, é isso que eu digo, empatia, tá certo? Ele tem que ser tranquilo. É um conselho de um pai para um filho, tá? De uma mãe para um filho, que tem a doutrinadora, né? Procurando encontrar, né, palavras, né, que consigam trazer tranquilidade e confiança para aquela alma, tá certo? Então ele inicia um diálogo buscando saber se o escravo é feliz e tem liberdade. Não tem liberdade, né? Ele não sabe que não é feliz, porque disseram a ele que a vida dele é aquilo ali, então, tá certo? Então, na maioria das vezes, esses escravos afirmam de modo automático, né? Porque ele nem não sou feliz, não sofro nada não. Que são felizes e vivem bem sob o comando de seus benfeitores. Então, o doutrinador, amparado pelos mentores, começa a questionar com delicadeza. E se você deixar de fazer o trabalho que ele manda, o que acontece?
Ele sabe que é punido, mas ele automaticamente ele falou que não, né? Então é comum o escravo, ainda iludido, responda que nada acontece. Nesse momento, o doutrinador o conduz a uma reflexão, revelando as consequências de sua condição. Mostra que, na realidade, ele sofre castigo e privações, sendo submetido a fome, frio, sede, né, torturas diversas. Alguns são mantidos, acorrentados, expostos ao relento, até amarrados de cabeça para baixo dentro de um buraco, cheio de répteis, às vezes água pútrida, né? Essas descrições, feitas com firmeza e compaixão, abrem brechas na mente do escravo, permitindo que ele reconheça a sua própria escravidão. Então, ele não sabia, né, que isso é uma forma de escravidão. Ele achava que o patrão dele, né, fazia aquilo porque tinha que fazer, né? Não era, né, os benfeitores, né, o magieiro, ele não estava castigando, não. E o escravo mereceu aquilo, ele estava sendo justo, está entendendo? A mente dele estava assim, ele não sabia que aquilo era injustiça, era sofrimento, ele achava que era normal aquilo, não cumpriu, tinha que ser castigado mesmo, tá certo? Então ele diz assim, muitas vezes surpresos, eles perguntam como o treinador sabe aquilo, e a resposta é simples: foi através de outros irmãos que também foram escravos e já foram libertados pela luz, né? Aqui tem uma coisa interessante, né? Aqui, quando a gente trabalhava, porque hoje eu não estou trabalhando mais nesse setor, né? Quando a gente trabalhava como doutrinador, chegava o escravo, a gente libertava ele, né? Nessa forma aqui, e levava ele para o astral. Aí a entidade que trabalhava com a gente, com o médium, né, encontrava outro escravo daquele mesmo terreiro, daquele mesmo candomblé, que o magieiro, né, não vendo aquele escravo retornar, achou que ele tinha fugido. Aí manda outro escravo buscar ele, vai atrás dele para pegar ele. Aí se ele pega, é castigado daquela forma ali, né? Aí a entidade espiritual pega esse escravo que veio buscar o outro, procurar o outro, e traz para cá. E a gente doutrina ele de novo. Aí esse também leva para o astral. Aí veio um terceiro, disse assim, a gente perguntou, e aí, tudo bem? Disse, cadê os outros dois? Um veio, sumiu, o outro veio procurar ele, sumiu também, né? Aí a gente explica a ele disse, o cara está lá zangado, está espumando de raiva, tá? A gente aí doutrina, isso também manda para o astral. Então, nesse dia, o magieiro perdeu 3 escravos, tá entendendo? A luz recebeu 3 escravos, tá vendo? Assim, tá certo? Essas palavras trocam profundamente a alma do sofredor, pois traz a esperança da libertação. Assim, passo a passo, a consciência se expande e o escravo começa a compreender que foi enganado pelo benfeitor, entre aspas, que não o protegeu, mas o aprisionou. A doutrinação não é um ato de confronto, tá vendo? É sim de amor e esclarecimento. Quando o escravo entende que pode ser amparado pela espiritualidade superior, então o que é que acontece? O doutrinador, né, quando começa a falar coisas, né, que o escravo reconhece que é verdade, então o que é que acontece? Ele passa a ter confiança no doutrinador, né? Ele diz, bom, nele mesmo, você está me ajudando, então eu confio em você, né? É nesse momento que o doutrinador convida ele a ir para um lugar bonito, onde ninguém vai o perseguir, que todo mundo é irmão, todo mundo é fraterno. Mas como ele já confia no doutrinador, ele aceita ir. Aí a espiritualidade que trabalha ali no centro pega ele e leva para o astral. É mais ou menos assim que atua, né? Quando o escravo entende que pode ser amparado pela espiritualidade superior, ele se entrega à ajuda dos mentores,
sendo conduzido para a recuperação e tal. Então ele ganha a confiança do doutrinador e o doutrinador encaminha ele ao pessoal que trabalha ali para levar ele para o astral. Tá entendendo? E às vezes eu dizia assim, olha, se você chegar lá e não gostar, você pode voltar a hora que você quiser. Ele disse, assim, você tem liberdade. Mas nenhum nunca voltou, né? Porque chegando lá vê que a coisa realmente ele não foi enganado, tá certo? A partir desse momento, a corrente da obsessão se desfaz. A mente da vítima encarnada se liberta das influências negativas e o escravo, agora consciente da sua condição, inicia seu próprio caminho de redenção no plano astral. Tá certo assim? Então vem assim, a desobsessão, portanto, é um trabalho de resgate espiritual mútuo, né? Liberta o obsidiado, esclarece o obsessor e engrandece o grupo que serve de instrumento à luz. E a vitória da verdade sobre a ilusão e do amor a vitória da verdade sobre a ilusão e do amor sobre todas as formas de servidão. Vê? Amor. O amor é o antídoto de tudo, né? E a gente pode dizer assim, o amor é o solvente universal, ele dissolve qualquer vibração baixa, tá certo? Então, veja, quando a magia é feita com a participação de um ego, ou seja, uma doença, né? Uma alma que desencarnou e que o magieiro levou para lá, como, né? Dizendo que deixa lá no celeiro, que é um tipo de hospital, deixa lá ele, dizendo que ele vai se curar e não dá cura nenhuma, deixa ele lá porque ele é instrumento, né? Para o magieiro utilizar ele na obsessão de alguém, ou magia no caso, né? A magia é feita por algum, a atuação da espiritualidade segue o caminho especial. Solicita-se através do médium que os mentores tragam a alma, né? Aqui espírito, no caso, é o escravo, até o ambiente de trabalho envolvido por vibrações de luz e serenidade. O Ogum é trazido e a entidade que está trabalhando com o médium se afasta e o Ogum assume, toma posse do corpo do médium e para ouvir e falar, tá certo? Uma vez presente, inicia seu processo de doutrinação. Agora tem um detalhe, né? Tem almas que são violentas, né? Se existe, né, essa harmonia, se existe esse ambiente de amor, de fraternidade, de caridade entre todos que ali estão trabalhando, a espiritualidade, os mentores que ali estão, pega essa alma violenta e traz e diz assim, olha, você não pode falar, né? Porque ele falando, ele agride as pessoas e tal. Você não pode falar, se você falar qualquer coisa, a gente vai trazer você de volta, tá certo? Então eu tenho almas que chegam caladas, aí você pergunta, você não pode falar? E ele balança a cabeça que não, tal. Então a gente vai doutrinando ele vai ouvindo as mesmas coisas, tá? Até que a gente aí, nessas circunstâncias, quando essa alma é assim, a gente atinge o coração dela. A gente vai ver isso aqui mais tarde, né? A gente vai ao coração dela mostrando que o coração é amor, fraternidade, caridade, que ela não é aquilo que ela está pensando, tá certo? Um diálogo fraterno que busca remover as impressões negativas que ainda o prendem à ignorância e ao sofrimento. Isso está no perispírito, né? E do perispírito vai a mente dele, né? E ele fica sentindo as sensações daquilo que era do corpo físico. Tá entendendo? O doutrinador, amparado pelos guias, pergunta-lhe se tem consciência que já desencarnou. Às vezes ele diz assim, o que é desencarnar? Né? Aí diz assim, você já morreu. Ele diz, eu não morri porque eu estou aqui no corpo. Aí você diz assim, olha o corpo que você está usando aí, é o seu?
Às vezes é uma médium, né? E o cara é homem. Ele diz, isso é um corpo de mulher, né, meu? Não, eu digo, tá vendo você? Certo? Ele já jogou a dúvida. Aí diz assim a ele, olha, você quer ver seu corpo? Né? Você quer ver seu corpo? Às vezes alguns dizem assim, eu quero. Você projeta na mente dele um caixão e ele dentro do caixão. Você não sabe quem é ele, a cor, se é homem, se é mulher, se é nada. Você projeta isso e ele vê o corpo dele no caixão. Né? Porque você magia ele nesse caso, né? Joga na mente dele essa imagem que você não sabe qual é, mas ele sabe. Então quando você diz, olha o seu corpo, ele vai ver o corpo dele, tá certo? Então onde assim, ele disse, aí é meu corpo aí, você já morreu. Eu já morri, disse não, ali é o corpo seu que foi para o cemitério, mas você é uma alma, você está aqui conversando comigo, então você não morreu, você não morre nunca, tal. E daí a doutrina vai se desenvolvendo, tá certo? Muitas vezes algum acredita ainda estar encarnado, confundido por lembrança e pelas sensações do corpo físico que perdeu. Nesse momento, o doutrinador ajuda a reconhecer a realidade espiritual, mostrando através da percepção do médium incorporado o corpo que agora utiliza apenas como instrumento de comunicação. Então está mostrando o corpo, mesmo que seja homem, a alma, né? Seja homem ou Egum, ele vê que não é o corpo dele. Aí ele abriu uma brecha para você mostrar, se ele quiser o corpo. Às vezes ele diz, não quero ver, não, tudo bem. Tá certo? É não contrariar ele. A gente não deve contrariar. Deve perguntar se ele quer, se ele aceita, assim, tá certo? Nada de imposição. Com palavras simples e compassivas, fala-se então sobre Deus, a lei de causa e efeito, né? Reencarnação, certo? Aí dá uma doutrina sobre quem é Deus, que Deus está dentro dele, que acompanhando ele, né? A lei de causa e efeito, que a gente sofre as consequências daquilo que a gente faz, mas de uma forma suave, de uma forma meiga, de uma forma, né, fraterna. E principalmente sobre a reencarnação, que é a oportunidade divina de recomeço e reparação. Esses esclarecimentos despertam a alma para a verdade e dissolve as falsas ideias que foi mantida em servidão que o magiro lá jogou nele, né? Então essas impressões são desfeitas assim, com amor. Se for na base do tapa, não, aí não vai, não adianta nada, aumenta a raiva dele, tá certo? Aí é que Jesus disse assim, aumentará em 7 vezes a sua força quem tentar destruir Caim, trocando em miúdos. Toda vez que você agride uma pessoa, essa pessoa fica 7 vezes mais forte contra você. Está percebendo? Só o amor destrói, né? A violência, a raiva do outro. Se você revida, ele fica mais forte. Está percebendo? Para a gente meditar, né? Ao perceber a luz da verdade, né? A gente está falando a verdade, e compreender sua condição de, né, que está doente, não está doente, é apenas impressão. O Egum é envolvido pela equipe espiritual, quando ele já aceita a coisa, né? Acreditou no doutrinador. O doutrinador então pede a espiritualidade que conduza ele para o plano astral, para as enfermarias onde ele vai ser tratado agora, porque ele aceitou. Se ele disser não quero, tudo bem, tá? Ele vai voltar numa outra oportunidade, porque ele está com o médium, né? Tá com o obsedado. Então ele vai voltar e a gente vai continuar a doutrina com ele, mas 99,9% dos casos eles aceitam, assim, com amor, né? De coração para coração, onde receberá tratamento, instrução e amparo, lá no plano astral. Antes de sua partida, a gente agradece a ele, a presença dele, pela caridade que ele fez e a confiança, né, que ele teve em nós,
né, no centro onde ele foi tratado, tá certo? Nos casos em que a magia é realizada pelas organizações inferiores, a gente já falou isso na semana passada, né? Então, na obsessão, né, o que é que essas organizações fazem? Né? Reduzem o perispírito da alma e inocula ela na pessoa que foi indicada, né, para sofrer as consequências. Então, a alma é uma estação, né? A mente da alma está ali. Como a mente está envolvida pelas impressões da doença, ela está transmitindo essa doença através do sistema nervoso da pessoa, né, que foi escolhida para sofrer as consequências, e daí vai direcionado para o órgão que a alma, quando desencarnou, tinha a doença naquele órgão. Se foi fígado, aí essas energias vão para o fígado, né? Retirando essas energias do fígado, então ele vai ficar doente do fígado, do pulmão, dos rins, qualquer coisa, tá certo? Então, inocular na vítima, o procedimento também é de amor e súplica à espiritualidade superior, porque a gente não tem condição de ver na pessoa, olha, nem um microscópio eletrônico consegue ver, imagina a gente, né? Só através da intuição, né? A intuição vai lá, né? Então a gente tem a intuição de que existe esse processo. Tendo essa intuição, né? Ou se disser, não, a gente já foi no centro, ninguém descobre o que não tem nada, o médico já fez tudo quanto foi exame, não deu nada, tal. A gente deduz que seja isso, mas pode ser também que venha de prontidão, né, de bate-pronto, chegue a intuição de que é uma alma, né, que foi reduzida, entendeu? O médium e o grupo fazem uma prece sincera pedindo aos mentores, aí tem que ser a entidade de luz, né? A caridade de localizar e retirar a alma que está aprisionada, um pontinho, né, que está lá microscópico, conduzindo, restaura o seu perispírito, o tamanho, e leva para tratamento nas enfermarias. Está entendendo assim? Como todos os trabalhos, né, esses trabalhos exigem profundo equilíbrio moral e fé. O médium tem que ter moral. O doutrinador tem que ter moral, senão, quem é as entidades, um doutrinador que não tem moral, quem é que, pela lei da afinidade, quem é que ele atrai? A alma sem moral, que leva para o centro para doutrinar o que? Tirar aquela entidade, vai surtir efeito aí? Não é verdade? Ele tem que ter conhecimento, tem que ter, né, eu digo, a empatia, né, para levar aquilo, sentir aquilo da pessoa e, né, poder trabalhar, entrar em vibração com essa pessoa e retirá-la de lá, né? Aí, esses trabalhos exigem profundo equilíbrio moral e fé, pois trata-se de forças sutis e complexas dessas organizações. Tá certo? Organizações, essas organizações são entidades esclarecidíssimas, têm conhecimento muito profundo, agora trabalham nesse campo. As leis são as mesmas, as energias são as mesmas, mas eles as utilizam para essas finalidades, que eles acham justo e correto. São justiceiros, no caso, né? Eles foram enganados, né? Quando eles descobrem que foram enganados o cidadão, o magieiro, né? Quando ele descobre que foram enganados, ele mata o magieiro na hora, tá entendendo? Então o magieiro sofre o problema a gente vai ver na magia vermelha, né, os elementares, né, os gnomos, ondinos, silfos, né, salamandras. Também eles trabalham com isso, tanto as pessoas do plano astral trabalham com eles, quanto o magieiro
pode ter acesso a essas entidades. A gente vai estudar isso, tá? Para a semana, tá? Então diz assim, né? O médium e o grupo fazem uma prece sincera pedindo aos mentores que façam a caridade de localizar e retirar a alma aprisionada, conduzindo para o tratamento e restauração no plano astral, né? Esse trabalho exige profundo equilíbrio moral e fé, pois trata de forças sutis complexas. No entanto, nenhuma delas é maior que o poder do amor e da luz, tá? O amor. Mas o amor, aquele saído do coração, empático. A espiritualidade superior sempre atende aos pedidos feitos com humildade. É claro, se você é arrogante, você vai atrair as entidades superiores? Não, pela lei da afinidade você vai atrair entidades que compatíveis com a arrogância dele. Está entendendo assim? Não é você lá arrogante, ignorante, vingativo, vai atrair a espiritualidade superior? Jamais, não alcança elas. Você não alcança, tá? Porque a sua vibração não alcança a vibração delas. Então chega no meio do caminho, você só pode ficar identificado com planos, né, de energia de baixa vibração, onde estão os seus sentimentos, né? Aí ele vai transformando a dor em aprendizado e a sombra em redenção. Isso é a espiritualidade superior, se você tem humildade, né? Assim, a desobsessão da magia negra é mais do que um ato de libertação. É um ato de caridade universal, no qual todos os envolvidos, encarnados e desencarnados, são convidados a reencontrar a verdade e a paz sob a lei de Deus. Estão percebendo? Meditem sobre tudo isso, né? Aqui é um resumo, né, das doutrinas, né? A gente não pode dizer tudo, porque cada caso é um caso. Aí a gente vai pela percepção do médium. Se o médium está integrado naquilo, ele tem a intuição, os mentores, o espírito dele, né, manda a intuição de como tratar, coloca as palavras que ele deve dizer para alcançar aquela alma, tá entendendo? É tudo, né? A gente não pode dizer, eu coloquei aqui alguns casos, né? Mas existem N casos, cada cabeça é um mundo, cada alma obsessora que chega, ela tem ou é obsessão por vingança, ou é obsessão por ser escravo, ou é obsessão por amor, né? Quantas almas, né, a gente já viu aqui, né, a gente trabalhava com isso, que almas de uma mãe que desencarnou estavam obsedando a filha, amparando a filha, protegendo a filha, né, e transmitindo as influências, as sensações dela para a filha, mas achando que estava fazendo bem, né? Então tem N formas, viu? N formas. A gente vai, no trabalho que a gente vai realizando de doutrinação, ou apreciando o trabalho dos doutrinadores, a gente vai aprendendo e vai sentindo, né? Não é que a gente vai aceitar as palavras do doutrinador, cada um tem suas palavras próprias, tá certo? Mas é a gente sentir a essência do que é, como o doutrinador percebe aquilo naquela alma, né? Como ele encontrou palavras, né, que alcançasse o sentimento daquela alma, enfim, né? Meditem sobre tudo isso, né? E recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.